muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, é uma honra muito grande a sua presença. Vamos dar continuidade hoje no nosso curso online de Gnoses, se aprofundando cada vez mais em todos os detalhes e temas aí para que você possa estar avançando cada vez mais aí nesse trabalho, nesse curso de Gnoses, tá bom? Então, a gente vai recordar um pouco de tudo que foi falado ali na palestra O Caminho e a Vida, mas se aprofundar agora nessa nova palestra, nona palestra, que é o nível de ser, tá bom? Então, vamos se aprofundar aqui que vai valer muito a pena aí para o seu trabalho e sem dúvida alguma para quê? Para que você possa ser o arquiteto do seu próprio destino. Então, nessa palestra O Caminho e a Vida, a gente comentou muito sobre isso, né? O que é a vida, o que anima a matéria orgânica, quem está na vida. Então, a gente falou sobre a vida biológica, que existe a vida eventual, que são os eventos comuns e correntes da vida, não é verdade? A vida espiritual, que é isso que habita em nosso real, aqui dentro, que a gente vai estar falando hoje sobre o nível de ser. Então a gente vai estar falando o que é o real dentro da gente e o que é tudo passageiro, que foi algo que foi falado demais aqui, né? Dentro dessa palestra, que foi muito importante. Se você não viu, vale a pena. A gente sabe, tem essa playlist aí que você pode estar vendo, tá? Então não deixa de ver, porque todas as palestras, uma é somatória com a outra para a gente se aprofundar cada vez e cada vez mais. Então, nessa palestra O Caminho e a Vida, a gente falou sobre a vida comum e corrente, também falou do caminho, o que é esse caminho, quem está no caminho e o que a gente aprende nesse caminho, né? Então, no caminho aprendemos a seguir a nossa consciência, o que é real dentro da gente, porque existem muitas coisas dentro da vida comum e corrente que são passageiras, e é fundamental a gente entender o que fica de verdade depois de um certo tempo da nossa vida, né? Então é tão importante a gente entender isso, o que leva o caminho e o que leva a vida. A gente falou que a vida comum e corrente, ela tem um início, tem um fim, ela é composta por eventos comuns e correntes, e aí ela é mecânica. Agora o caminho não, né? O caminho, ele não pertence ao tempo, ele está formado pelos triunfos da alma sobre a matéria e conduz à revolução da consciência, à autorrealização íntima do ser. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? O que é o real dentro da gente, que é o nosso real ser. Então, falando também da necessidade de uma mudança radical, e que esse caminho, ele corresponde a um trabalho consciente, não é nada mecânico. É que a gente possa extrair consciência de todos os detalhes da vida comum e corrente para que a gente ingresse nesse caminho, já que não somos simplesmente matéria. Nós estamos na matéria, mas será que é só isso? Ou existe algo a mais sobre isso? Então foi falado muito sobre isso nessa palestra O Caminho e a Vida. Então é fundamental que a gente esteja aqui agora, despertos, para aproveitar toda e qualquer circunstância que apareça na nossa vida, para extrair sapiência de todos esses detalhes. Então tudo isso é um trabalho que pode nos conduzir à liberdade real, verdadeira, e conduzir também à paz, né? Então a vida, a gente sabe muito bem que a vida comum e corrente, ela tem um resultado assim, né, que simplesmente, se a gente não aproveitar isso, infelizmente, mas é real, a gente vai ter um problema muito sério aí, né, de não aproveitar sabiamente a vida, de momento a momento, de instante a instante, pegar cada detalhe que aparece na nossa vida aí e aprender, extrair da vida os detalhes fundamentais. E isso se ingressa no caminho, e o caminho é o resultado do triunfo sobre a vida comum e corrente, mecânica. Sair desse sistema mecânico da vida e comum e corrente, repetitiva, e que não nos leva a lugar nenhum além da morte, infelizmente. Agora, perdão de dizer isso, mas é importante que a gente reflita. Imagina, essa vida comum e corrente, vai passando o tempo, vai passando os anos, vai passando as situações, e aonde que a gente chega? A gente conquista coisas? Sim, a gente conquista alegrias, a gente conquista muita coisa interessante, mas e daí? Passa. Agora, o triunfo real é quando a gente pode despertar a consciência, conhecer além do comum e corrente, conhecer a vida verdadeira que habita dentro de cada um de nós e que nos leva ao triunfo, ao despertar da consciência, à autorrealização íntima do ser. Tá bom? E depois a gente passou aquela prática, mas se aprofundou um pouco mais sobre isso, sobre a chave Sol, que é o sujeito, objeto e lugar. Então quando a gente pergunta quem sou de verdade? O que eu estou fazendo com essa vida? E aonde estou de verdade? Não simplesmente repetir essa pergunta e achar que
está levando a algum lugar, e hoje a gente vai se aprofundar muito nisso, tá? Inclusive, fiquei muito feliz que houve uma pergunta, né, no nosso grupo de WhatsApp, que se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, de todo o coração te convido a fazer, porque lá a gente pode interagir, né, tirar algumas dúvidas, e convido você, se você já faz parte do nosso grupo de WhatsApp, manda a sua pergunta, porque hoje, especialmente, mandaram uma pergunta, a Jane, tá, do grupo, aí um abraço, Jane, mandou uma pergunta que hoje eu vou dar, assim, uma atenção especial nessa pergunta, já que essa pergunta ela faz que a gente reflita em todos os detalhes que acontecem na vida comum e corrente, no caminho comum e corrente, e a gente possa extrair cada vez mais consciência dessas coisas que vão acontecendo. E eu fiquei muito feliz porque ela está lendo um livro, né? Tratar de Psicologia Revolucionária, não sei se ela está lendo outros também, mas ela está lendo isso, já que a gente sabe, eu gosto de enfatizar isso e vou enfatizar cada vez mais, tá? Cada vez mais a gente vai enfatizar isso, que o nosso curso é absolutamente gratuito. Inclusive, a gente manda os resumos no final da aula, e no final da aula você pode ler o resumo e você vai ver que lá no finalzinho existem os livros para que você possa estar se aprofundando. E esses livros são absolutamente gratuitos. A gente só não pode dar o livro em papel para vocês, porque aí isso é muito caro, né, pra gente, né? Mas o livro você pode baixar, pode imprimir, pode encadernar e pode estar estudando e se aprofundando nesse livro, porque vai valer muito a pena, te garanto, tá bom? Então a Jane mandou uma pergunta e a pergunta foi o seguinte, muito obrigado pela pergunta, tá, Jane? Pra gente até se aprofundar aqui agora. Então ela perguntou assim: conhecer os estados de consciência é estar em equilíbrio, autocontrole, conhecimento, ok? E o estado anímico seria o ego em alerta? Então, só para a gente entender, tá? Só primeiro o detalhe. Estado anímico é o estado em que nos encontramos, tá bom? Então, qual estado? O estado psicológico que a gente encontra. Então, é importante, né? Então, no livro até dizia assim: é urgente conhecer os estados de consciência. A cada evento lhe corresponde um estado anímico. Então, tá? É uma frase do livro que ela pegou. Então, estado anímico são os estados que a gente está nesse momento aqui psicológicos, tá? Psíquicos. Então, a gente analisar profundamente esses estados. Porque os estados, eles são interiores, tá? E os eventos são exteriores. Então, de repente, você pode pegar várias pessoas numa mesma situação e cada uma ficar num determinado estado. Porque esses estados são interiores. Depende muito dos estados psicológicos que a pessoa se compõe ali de uma forma geral, né? E, logicamente, isso está absolutamente relacionado com aquela palestra que a gente já teve. Personalidade, essência e ego. Então a personalidade é um veículo de expressão. E é um veículo de expressão do quê? Pode ser do ego ou pode ser da consciência. Então é importantíssimo a gente entender isso, que os nossos estados são interiores e os eventos são exteriores. Tá? Agora, o que depende dos nossos estados interiores? Depende dos nossos códigos de referência que estão relacionados com a nossa personalidade e dos agregados psicológicos que manifestam na tela da nossa mente. Mente, é verdade? Não é verdade? Então é interessante a gente perceber isso. O que se manifesta na tela da minha mente? O que passa na minha mente? Lembra aquela pergunta? Se eu estou pensando o que eu estou pensando, por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Da onde surgem essas imagens, essas sensações, essas percepções? Pode ser que seja da consciência. Porém, a gente não pode esquecer que 97% da gente são agregados psicológicos. Tá, é uma média, tá? Uma média, mas é importante a gente entender isso. É uma média, mas 3% só é consciência. É fundamental que a gente consiga expressar essa consciência, estar em alerta, percepção, alerta, novidade para tudo que acontece na nossa vida, para a gente extrair todos os detalhes através de uma reflexão que a gente vai falar hoje nessa palestra, tá? A gente vai falar sobre o inventário psicológico, então extrair cada vez mais detalhes que acontecem na nossa vida e aí, consequentemente, extrair consciência de tudo isso, percepção, por que isso acontece na minha vida, por que isso acontece dessa forma, tá? E a gente vai se aprofundar cada vez mais para que você possa ser o arquiteto do seu destino, para que você possa imaginar e cristalizar o que você
queira, porque é fundamental. A gente já falou e a gente vai se aprofundar nisso. Nós temos essa possibilidade, mas é importante a gente entender por que eu penso o que eu penso, da onde vêm esses pensamentos, esses sentimentos, esses detalhes, porque consequentemente isso vai moldar a minha vida. Tá ok? Importantíssimo entender isso. Não somos só esse corpo físico, estamos nesse corpo físico. E através desse corpo físico a gente pode observar tudo que está acontecendo externamente. Mas não é só externamente que as coisas estão acontecendo, elas estão acontecendo internamente também. E através da autoobservação a gente pode perceber tudo que está acontecendo dentro da gente. Tá ok? Muito importante isso. E a chave Sol nos dá essa possibilidade. Observador e observado. Perceber o que está acontecendo e dar um choque conscientivo em tudo isso através de estados. Que foi um dos detalhes que ela perguntou, né? Um estado. A gente cultivar estados superiores, estados de inspiração. Você já percebeu como você fica quando você está num estado de inspiração? Como fica a sua mente? Como você fica de verdade? Porque através de um estado de inspiração, quando a gente chega nesse estado de inspiração, a gente começa a ter uma devoção pela vida, a perceber, ser grato por essa vida, extrair da vida o melhor através da devoção. E aí a gente começa a contemplar esse mundo e aí a gente começa a amar essa vida. Amar essa vida, adorar essa vida, estar aqui agora conectado com o nosso íntimo, com o nosso real, que a gente vai falar isso hoje, tá? Importantíssimo entender tudo isso, o que é real, o que é ilusão na sua vida, quantas coisas ficam, quantas coisas passam, e a gente sabe, não somos só esse corpo físico, estamos nesse corpo físico, mas eu estou conectado com as outras dimensões paralelas que existem, mas estão aqui agora também. Muito importante a gente entender tudo isso, tá bom? Por isso que é fundamental a gente ter uma seriedade nesse trabalho de conseguir buscar a consciência, o despertar da consciência, ter disciplina no que a gente faz, exercitar a consciência que a gente tenha, exercitar a nossa vontade para que a luz da consciência possa se manifestar cada vez e cada vez mais na nossa vida, tá ok? Espero, Jane, que tenha conseguido responder a sua pergunta. Foi uma honra, tá? Sua pergunta. E todos que tiverem perguntas, por favor, mande no WhatsApp, que vai ser uma honra muito grande pra gente. E a gente pode até bater um papo lá no WhatsApp, ou a gente também responder aqui. Eu falo assim que a gente evita de colocar algumas coisas no WhatsApp, porque as pessoas às vezes podem se incomodar. A gente sabe muito bem que com o passar do curso, só as pessoas que estão interessadas mesmo, de verdade, né? Existem, perdão dizer isso, mas muitas pessoas que são curiosas, né? Que estão dentro aí do curso. E a gente sabe o que vai fazer toda a diferença é a gente estar praticando o que a gente está passando aqui para vocês. Aqui é só um norte, tá? Aqui é só um mapa do tesouro que está dentro de você, aqui e agora. E não adianta nada a gente ter um mapa, a gente já falou sobre isso. O mapa, ele é só um mapa, ele é um norte para onde a gente tem que ir. Mas se a gente não estiver praticando, tendo seriedade nesse trabalho, a gente não vai conseguir despertar a consciência de todo o coração, tá? Perdão, a gente não está aqui para iludir ninguém. Mas não adianta nada você ler todos os livros, ter toda a informação se você não tem o conhecimento. E o conhecimento ele é prático. Ele está acessível a todos, mas ele é 100% prático. Não adianta nada. Quando a gente tem uma informação, isso não significa praticamente nada. A gente entendeu a matemática da questão, mas a gente não compreendeu. A compreensão é só através de uma disciplina, de estar praticando de verdade tudo isso. Tá ok? Então é uma honra muito grande, perdão, tá, de dizer isso, mas eu sei que muitas pessoas estão no grupo, por exemplo, por curiosidade, e mal sabem, de todo o coração, mal sabem que a Gnosis pode mudar a sua vida. Isso é um testemunho que eu dou, porque sem dúvida alguma, quanto mais você vai se aprofundando nesse conhecimento, quanto mais você vai tendo êxito nas suas práticas, você vai resolvendo os problemas da sua vida e sendo o arquiteto do seu destino. Eu sei que muitas pessoas estão buscando dinheiro porque existem situações na vida que a gente precisa resolver e a gente falou sobre isso e a gente vai continuar falando sobre isso. O problema é que não é só a vida, existe um caminho que nos leva à imortalidade, que é imortal dentro de cada um de nós. Agora, e o que passou?
O que significa? Existem alegrias, é fundamental que a gente tenha alegrias. É fundamental que a gente tenha triunfos das coisas comuns e correntes da matéria, que a gente tenha nosso conforto, que a gente tenha nosso dinheiro, nossa profissão. É lógico, a Gnosis vai te ensinar tudo isso, eu te garanto, desde que você esteja praticando. Porque sabe, com o passar do tempo, só ficam as pessoas que de verdade estão praticando isso da Gnosis, tá ok? E a Gnosis pode te dar tudo que você quiser. Esse conhecimento pode te dar tudo que você quiser. Inclusive dinheiro, sim. Inclusive prosperidade, sim. Mas depende dos seus estados anímicos, tá, Jane? Anímicos. Porque a pessoa, ela sofre com determinados pensamentos que aparecem na tela da mente dela, né? Ela tem um propósito na vida, ela quer uma coisa, daqui a pouco ela, ai, tô desanimado. Tá desanimado por quê? Porque é um estado anímico, tá? Guarde isso que é importantíssimo. São estados psicológicos da vida dela. Você vai aprender a ganhar dinheiro? Com certeza. Para ser muito sincero, isso é o mais simples. Conquistar a alma é um pouco mais complicado, porque exige muito mais esforço. Comum e corrente aqui da vida, comum e corrente, todos conseguem, todos vão conseguir triunfo sobre a matéria? Sim, mas não é só isso. É isso que dentro da gnose a gente queria passar, tá bom? Não é só isso, a vida não é só isso. É claro, isso é uma reflexão, é claro, cada um tem que experimentar determinadas coisas. Você quer ter triunfo na sua vida? Tenha triunfo interno. Interno é fundamental, porque os estados são interiores, os eventos são exteriores. Determinadas pessoas às vezes não aguentam um sopro, qualquer problema chora, e ai meu Deus, por quê? Porque não tem capacidade de vencer os seus estados interiores. Quando ela vence seus estados interiores, ela se torna uma pessoa que é um arquiteto do seu próprio destino. Ela se transforma em uma pessoa que realmente é forte. Ela tem capacidade de se sustentar nos seus objetivos e etc. Tá ok? Então, seja arquiteto do seu próprio destino e realmente vença todos esses detalhes que são comuns e correntes na vida para conquistar algo que é imortal, que é a sua alma, tá bom? Então hoje a gente vai estar entrando, né, nessa próxima palestra, que é um nível de ser, que é um complemento até da pergunta da Jane, tá? E tenho certeza que todo que vai vir daqui para frente, se surgir dúvida, por favor, lá no nosso grupo de WhatsApp é o lugar para a gente estar batendo papo. E como eu já comentei, tem determinadas coisas que a gente não fica falando muito grande assim, lá dando resposta muito grande, porque é complicado, tem gente que se incomoda, a gente vê, né, que depois de determinadas postagens que a gente faz, que a gente escreve determinada coisa e é um pouco grande, assim, etc e tal, a gente vê lá, saiu do grupo. E a gente não quer que ninguém saia do grupo, porque eu posso garantir uma coisa para você, esse curso pode mudar a sua vida, mas não depende só da informação, depende da prática, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar agora nessa palestra, o nível de ser, que é um complemento, sempre vai ser um complemento das palestras anteriores e se aprofundando cada vez mais nisso que a gente está falando, tá ok? Então vou começar a compartilhar a tela no meu computador, fica aí que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá bom? E qualquer dúvida, grupo de WhatsApp, ou claro, aqui também, mas aqui não dá tempo, tá? De ficar respondendo. Então, fica aí que vou compartilhar a tela do meu computador agora com vocês, tá bom? Então vamos lá, dar continuidade aqui, né? E se aprofundar cada vez mais. Convido você de todo o coração, se você não assistiu às outras palestras, assiste, porque a gente vai estar se aprofundando cada vez mais em todas as palestras. Cada palestra é um complemento para a palestra anterior, tá? E essa, sem dúvida alguma, não vai ser diferente, tá? Então, a gente teve lá o caminho e a vida, várias reflexões, vários detalhes importantes, e agora vamos estar falando do nível de ser, que é um complemento e vai ser assim daqui para frente. Uma vai complementando a outra, tá? Então, nessa palestra, o nível de ser, a gente vai ter muitas reflexões aí fundamentais e para que a gente possa estar cada vez mais despertando a consciência. E quanto mais você desperta a consciência, mais você pode ser o arquiteto do seu destino. No bom sentido, tá? Porque, querendo ou não querendo, você é o arquiteto do seu destino. Não sei se você sabia disso. Mas querendo ou não querendo, você está moldando a sua vida de momento a momento. Dependendo do que você pensa, do que você sente e, consequentemente, como você age. Todo pensamento gera um sentimento e, consequentemente, uma ação. Depende desses três pilares que a gente já falou até
em luz, calor e som, tá? Então a gente vai se aprofundar agora para que a gente possa estar ingressando nesses detalhes, já que é um nível de ser. A primeira pergunta é: o que é o ser? Então a gente pode perguntar também, para que fique mais claro o que é o ser, o que é real dentro da gente? O que é passageiro? Tá? As nossas alegrias, as nossas tristezas e todos os detalhes são reais? Só algo para a gente analisar e refletir. Porque qual diferença vai ter isso daqui a 200, 300 anos? E o que fica daqui 200, 300 anos? Nada? Será? Será que é isso mesmo que fica? Ou existe algo que é real dentro da gente? E o real dentro da gente, a gente recorda ali na chave sol que a gente pergunta: quem sou? O que estou fazendo e aonde estou? E quando a gente pergunta quem sou, é quem sou de verdade. Então é o que é o real ser dentro de cada um de nós, tá? Existe um real dentro de cada um de nós. Então o que é o ser? O ser é o ser. E a razão do ser é o próprio ser. Porque o ser não pensa, ele é. Ele tem a consciência de tudo. E quanto mais a gente puder expressar o ser, a gente vai se aprofundar nisso cada vez e cada vez mais feliz seremos. Feliz não é simplesmente uma alegria. A felicidade não é a soma de nossas alegrias, e sim a soma do que a gente tem de consciência desperta. Guarde isso, que isso é importantíssimo. Não tenha ilusões, perdão, tá? De que você vai ser feliz pelas alegrias que você terá. Não. Você será feliz quando você conquistar o seu real ser, a autoconsciência, tá bom? Então o ser é o que é real dentro de cada um de nós. Mas aí vem a pergunta, né? Como eu sou, né? Então é importantíssimo a gente entender que cada pensamento gera um sentimento e consequentemente uma ação. Não é assim? É importante a gente analisar, mas como eu sou de verdade frente a todas as situações, frente a tudo que acontece na minha vida e etc, tá? Então é importantíssimo a gente entender que nessa escadinha que você está vendo aqui, existem vários níveis e níveis e níveis e níveis que a gente pode estar cada vez mais dando passos, tá? Então, só para você entender, eu vou fazer uma analogia bem tosca aqui, mas é importante para a gente entender. Imagina, por favor, como é a vida de uma pessoa drogada, naquela que fica, perdão de fazer uma análise dessa, tá? Mas é aquele nível de ser mais baixo possível, que a vida dela é, perdão dizer, mas é uma desgraça total, né? A pessoa não tem controle nenhuma da vida dela, é totalmente mecânica, totalmente viciada em situações e em drogas, né? Agora, quanto mais ela vai se livrando dessas drogas, e a gente não poderia fazer uma analogia diferente, né? Existem coisas dentro da gente que a gente, infelizmente, é viciado. E são boas? Não, mas somos viciados em determinados sentimentos, em determinados pensamentos, e, consequentemente, a gente age por isso, tá? Então é importantíssimo analisar como eu sou frente a cada situação, porque é isso que vai moldar a minha realidade. Por favor, analise isso, que é fundamental, tá? E é interessantíssimo a gente entender. Então, cada realidade, né? Então, por exemplo, de um drogado, de um viciado, de uma pessoa que está numa situação complicadíssima da vida dela, ela só pode sair dessa situação quando ela for despertando a consciência, tá? Então, vamos imaginar lá, perdão, tá? Uma analogia lá mais baixa possível, tá? De uma pessoa que é viciada e vive lá jogada lá e rouba, mata e faz tantas situações. Isso é um nível, tá? Psicológico que ela se encontra, um estado anímico que ela se encontra. E quando ela vai buscando sair desse tipo de comportamento que ela tem, ela vai atingindo outros níveis de ser, tá? Então, por exemplo, vamos supor, tá? Que ela é uma drogada, uma viciada, e ela tá num nível de ser ali, tá? É pra gente entender. A gente vai chegar em outros também, calma. É que a gente pega um bem tétrico, assim, pra gente imaginar outros níveis bem ótimos e maravilhosos que a gente gostaria de galgando nessa escada que nos leva até o nosso ser, que é através do caminho, tá? Do despertar da consciência. Então, aquele drogado, um dia ele fala assim, não basta, jamais, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais isso, eu vou sair dessa situação. Então, ela começa a enfrentar um antagonismo muito grande dentro dela, de todos os pensamentos, de todo o vício, de toda a química que ela é viciada, mas ela fez um esforço muito grande e saiu daquilo. Então,
Então ela deu um passo nessa escada maravilhosa, tá? Então é importantíssimo a gente entender isso. E aí depois ela procura um trabalho, ela procura se integrar aí cada vez mais com a sociedade, busca ter uma vida, né? Aquilo que a gente já viu, né, em outras palestras, mas ter uma relação aí com a sociedade, ter uma melhor relação com ela mesma, etc. Como a gente já viu nas palestras anteriores, não vou ficar repetindo aqui, mas é muito importante a gente entender e sair de determinados estados psicológicos que são prejudiciais. Ela procura um emprego, começa a se integrar, arruma uma esposa, e aí tem filhos, e ela vai subindo nessa escada maravilhosa. Por isso que é importante a gente entender aqui e agora como eu sou frente a cada situação, tá? Da vida comum e corrente. Qual é o nível de ser que eu estou? Será que é um nível muito alto ou mais ou menos? Entende? Então é importantíssimo a gente ir se desligando de todas essas coisas que nos trazem determinadas desgraças na nossa vida, perdão, tá? Porque o que é a graça? A graça é estar num estado de consciência desperto, que a gente possa ser dono da gente mesmo, que a gente possa ter liberdade, paz, harmonia, serenidade, etc. Percebe a diferença do exemplo? E cada vez mais a gente vai subindo nessa escada, nesse nível, despertando a consciência. Isso depende de quê? De uma mudança de comportamento. Falando bem coloquial aqui, tá? É o nosso nível moral, tá? Apesar que moral não tem nada a ver com o que é real, tá? Porque às vezes um código de moral de um país é de uma forma, de outra de outro. Então, não pense que é só isso, tá? Não é só ética, não é só moral, não é só bons costumes, mas é só para ter uma analogia, tá? Isso é fundamental, isso é a base. Mas a gente, para galgar cada vez mais estados superiores, tem determinadas coisas que códigos de moral, de ética, simplesmente não vão levar a gente a lugares muito longe, assim, do nosso nível de ser, tá? Porque chega um determinado momento que o ser está acima, até mesmo, acredite se quiser, a gente vai falar sobre isso mais para frente, do bem e do mal, tá? Do bem e do mal, acredite se quiser. Então, aqui fica até uma pergunta importante, né, para a gente analisar. E é interessante, né? A pergunta é, o nível de ser tem alguma relação com o nosso nível social, econômico ou cultural? O que você acha? Escreve aí no nosso chat, por enquanto. Então, através disso, a gente vai tendo uma reflexão, né? Então, será que uma pessoa, por exemplo, tá, que nasceu aí pobre, ela vai ficar pobre pro resto da vida? Ela não pode crescer, prosperar nisso, né? Então, existem coisas que podem ser mais fáceis, porém, a consciência real não depende do seu nível econômico, do seu nível social ou do seu nível cultural. Por quê? Porque a consciência está além de tudo isso. Então, uma pessoa que tem um nível cultural, assim, tudo bem, que ela é super letrada, etc e tal, tem uma determinada hora que ela estanca. Então, até um determinado ponto, sim, mas depois ela estanca. Porque aqueles códigos de referência que ela tem, às vezes não deixa ela sair e dar um próximo passo nessa escada maravilhosa. Tá bom? Então, talvez seja um pouco complicado de entender isso, né? Mas, por exemplo, uma pessoa pobre, ela não pode despertar consciência? Entende? Depende do nível social dela, ela despertar consciência, depende do nível cultural dela, ela conseguir despertar consciência. Por exemplo, um analfabeto não pode despertar consciência? Será que é isso? Não, não é assim. Entende? Qualquer pessoa pode despertar a consciência. Então, o nível de ser da pessoa, às vezes, né, a gente vê os grandes, assim, né, pessoas que fizeram uma grande diferença na humanidade, inclusive Jesus, né? Qual que era o nível social e econômico dele? Percebe? Entende? E o que ele fez? Né? A revolução que ele fez em todo o mundo e até hoje e para sempre na realidade, né? Porque a verdade é a verdade. Na verdade, não depende de conceitos, de dogmas e de teorias, e sim do nível de ser de cada pessoa. Tá bom? Então é só como uma reflexão, tá? Se ficar alguma dúvida, a gente pode depois lá no nosso grupo de WhatsApp estar se aprofundando nisso. Mas se fosse assim, Jesus nunca teria a possibilidade de chegar, né? a ser o Salvador, né? Para a gente entender, né? Então, qual faculdade será que Jesus fez? Por exemplo, né? Ou Sócrates, qual faculdade que ele fez? Então, o analfabeto não pode despertar consciência, só para a gente entender, tá bom?
Então, esse nível de ser é o nível que estamos, né, de consciência, tá bom? E depende do nosso comportamento, sem dúvida alguma. Então, nosso nível de ser determina o nível de consciência que a gente tenha, os defeitos que a gente tem, os vícios, as manias que mais nos caracterizam, nossos costumes, as afinidades que a gente tem, os lugares que a gente frequenta. Por que os lugares que a gente frequenta? Por exemplo, imagina, você acha que você vai encontrar alguma pessoa, algum santo num bordel? Não, né? Então, essa relação existe, né? Então, diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não sei se você já escutou, né? E outra, tá? É uma frase forte, mas importante também da gente lembrar. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda, tá? Então, por exemplo, só para a gente entender, quais são as pessoas que você mais se relaciona, tá? Deixo aí para você analisar, tá? Será que você pensa mais ou menos como as pessoas que você mais se relaciona? Deixo para você refletir, tá bom? Porque senão vira polêmica isso, tá? Então, a gente é mais ou menos a média das 5 pessoas que a gente anda. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Se você anda no meio de drogado, é mais complicado você não se drogar. E etc, 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 etc. Se você vive num bordel, perdão, com certeza não vive, é mais complicado determinadas coisas na vida, não é? Tá bom? E assim sucessivamente. Perdão dos exemplos fortes, mas são coisas fortes que fazem a gente refletir, tá bom? Então, quando passamos a um outro nível de ser, ficam para trás as atividades que estavam relacionadas com o anterior. Então, por exemplo, né, uma pessoa, vamos fazer uma suposição aí mais light agora, tá, né, para não pegar tão forte. Uma pessoa, ela tá com 120 quilos aí e ela começa a se dar conta que ela quer mudar isso. E ela fala, pelo amor de Deus, não posso ser mais dessa forma, né, que está me prejudicando a minha saúde, meu bem-estar, a minha harmonia, a minha saúde, etc. E ela começa a fazer um regime, entende? Então ela vai deixar algumas coisas para trás. Ela vai parar de comer tanta porcaria. Porcarias também que a gente pensa, tá? Não se esqueça disso. Quais são as porcarias que a gente come, que a gente assimila, que a gente leva para o nosso interior e produz em estados, né? Só para a gente lembrar disso, né? Então a gente vai passando para determinados níveis, vão ficando para trás algumas atividades. Então aquela pessoa de 120 quilos, bem sedentária, etc e tal, que tem uma vida super complicada na sua saúde, na sua mobilidade, etc e tal, ela começa ali a separar os alimentos, começa a fazer uma determinada atividade física, tá vendo que vai ficando para trás algumas outras coisas? Então, analise a sua vida. Agora, isso aqui é o ponto importante. O que você precisa deixar para trás para estar galgando outros níveis de ser, tá ok? Então, é fundamental. Então, o nosso nível de ser corresponde ao ponto que nos encontramos nessa escada. Cada um de nós está em algum ponto diferente nessa escada, tá bom? E quando a gente vai ascendendo a nós, outros níveis nessa escada vertical, que é o caminho, tá? A gente vai deixando para trás determinadas coisas e vai enxergando o que a gente não enxergava, tá? Quem que enxerga mais? Uma pessoa que está em cima de uma montanha ou quem está lá embaixo? Só para a gente entender, para fazer uma analogia, tá? Com certeza, quem está lá em cima percebe muitas outras coisas que ela deixou para trás, tá bom? Como uma reflexão. Então, as coisas que estão lá de baixo agora, níveis que ela foi galgando, ela foi conquistando, porque são níveis que a gente conquista através de um trabalho, através das situações. Por exemplo, dor e reflexão, né, que a gente vai tendo em determinadas situações. Nesse exemplo, tá? E com esse exemplo, tenha outros exemplos, outros detalhes da sua própria vida. Determinadas coisas que vão ficando para trás, a gente consegue perceber, né? Então, por exemplo, no exemplo dessa pessoa que tinha 120 quilos, começou a se alimentar melhor e começou a fazer um esporte, uma caminhada, um exercício físico, lembra lá da máquina humana, e etc e tal, percebe que agora ela compreende o estado que ela estava? Repetindo, agora sim, quando ela ascendeu nessa escada, ela compreende o estado em que ela se encontrava. E lógico, tem que fazer um esforço, né? Tem que ter disciplina, tem que ter vontade. E ela vai ascendendo cada vez mais a outros níveis. E ela vai compreendendo o estado que ela se encontrava. Sabe por quê? Porque tem determinados estados que a gente não consegue perceber porque a gente está dentro desse estado.
A gente está vivendo determinadas coisas. Então, de repente, respostas que a gente dá, instintivas, brutais, e etc, e etc, etc, que a gente vai falar lá mais para frente, tá? São os 4 estados de consciência, Cássia, Piscis, Dianóia e Nous. A gente vai falar isso lá um pouco mais para frente em outras palestras, tá? Então, a Jane até perguntou, né? Eu falei que a gente ia falar, né, sobre os 4 estados de consciência. Então, Jane, só um spoiler aí um pouquinho do que a gente vai falar mais para frente, tá? Existe Ecásia, Piscis, Dianóia e Nous. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Então, existem níveis que ela vai se obtendo e ela vai compreendendo os anteriores. Você já ouviu falar naquele ditado que diz que o peixe só percebe a água quando ele sai da água? Lembra disso? Conhece essa? Então, a gente às vezes está num estado que a gente não percebe até que a gente saia da água em que a gente se encontra. Aí a gente começa a perceber. E lógico, exige um esforço, exige uma dedicação, uma disciplina, uma organização, uma vontade de sair de determinados estados prejudiciais que a gente está para galgar novos níveis de ser, tá bom? Então, não é possível passar a outro nível de ser sem compreender o nível em que estamos. Guarde isso. A gente precisa conhecer determinados defeitos, determinadas situações, determinadas percepções que a gente tem, para que a gente possa galgar novos níveis de ser, tá bom? Então, são exemplos que a gente está dando só para que a gente possa estar analisando, tá? Então, qual é o nível de ser em que nos encontramos? Quais são as coisas mecânicas recorrentes na nossa vida? As dores que a gente sempre passa e, de repente, a gente continua fazendo determinadas coisas? Você já parou para analisar isso? O nível que a gente está e qual é o nível que a gente quer alcançar, porque de todo o coração, vou te falar uma coisa, de todo o coração mesmo, tem determinadas pessoas que, entre aspas, estão felizes ali como elas estão, nas suas dores, nos seus problemas, a vida é isso aí mesmo, será que eu não posso mudar determinadas coisas? Claro que pode, depende única, exclusivamente da gente se encontrar e perceber o nível de ser que a gente está para galgar outros níveis. Quanto de paz, de harmonia, de serenidade, de liberdade eu tenho aqui agora? O que me prende são estados psicológicos, tá? Por isso que vem aí hoje, a prática que a gente vai estar passando hoje, é a prática do nosso inventário psicológico, tá bom? Então, vamos falar sobre essa prática aqui agora. Como fazer o nosso inventário psicológico, que é muito importante para a gente descobrir qual pontinho da escada maravilhosa que nos leva até o nosso real ser a gente está, tá? Então, é muito importante que a gente faça esse inventário psicológico. E como funciona esse inventário psicológico? Diariamente tomar nota dos defeitos que a gente expressa comum e correntemente. Quais são os defeitos? E ó, um conselho de coração, tá? Esse inventário psicológico é absolutamente secreto. Ele é seu. Só você vai saber dele, tá? Não mostra ele para ninguém. Um dia você vai entender o que eu estou falando, tá? Ele é seu. Somente seu. Hermético, tá? Então você vai fazer um inventário ali dos defeitos psicológicos que você tem, que você gostaria de eliminar, tá? E também põe lá no ponto número 2, como está dizendo ali, as virtudes que você tem, tá? Então aí você vai conseguir perceber o que te falta, tá? O que me falta? Me falta harmonia, me falta serenidade, me falta praticar mais isso, me falta praticar mais aquilo. O que está sobrando? Puxa, toda vez em determinadas situações eu brigo, eu xingo, eu faço uma coisa totalmente mecânica, eu não tenho constância, eu não tenho vontade, eu sou preguiçoso. Então isso tudo é o que sobra, tá? Mas o que está faltando? Harmonia, paz, serenidade, etc. Tá bom? Então é muito importante fazer esse inventário psicológico. Te garanto que vai ser algo muito importante para você conhecer aonde você está, tá? Porque se você não sabe onde está, você não tem condição de saber como faz para chegar em determinado lugar. Por exemplo, vamos supor, tá? Que você liga para mim e fala assim, olha, eu estou aqui em, sei lá, São Paulo, eu quero chegar até a sua casa. Aí eu sei onde você está. Eu falo, mas aonde que você está especificamente? Ah, estou na rua tal. Ah, tá bom. Ok. Aí você consegue chegar. Eu consigo te orientar aonde e como chegar até a minha casa, por exemplo. Tá ok? Agora você fala assim, eu pergunto para você, eu quero chegar até a sua casa. Onde você está? Eu pergunto, não sei. Aí fica difícil.
Não é verdade? Então é importantíssimo a gente saber aonde a gente está para a gente conseguir chegar aonde a gente queira, tá bom? Muito importante isso. Ao perceber um defeito, não permitir que ele se expresse mais. Ser dono da gente mesmo. Como eu já perguntei, né? Será que a gente realmente é livre? A gente consegue fazer tudo o que a gente quer? Ou tem determinados defeitos psicológicos que me impedem de conseguir determinadas coisas? Tá? Então, é um inventário seu, secreto, hermético, tá? Que você vai colocar ali, puxa, tem esse detalhe aqui que eu preciso mudar, esse detalhe que eu preciso mudar, tá ok? Então, uma coisa aqui, ó, importante, para mudar o nível de ser, primeiro temos que mudar nosso comportamento, que nos mantém nesse nível. Por isso que é importante, ó, tá em vermelho aqui, tá? Para mudar o nível de ser, primeiro temos que mudar o comportamento que nos mantém nesse nível. Tá ok? Então, não sei se ficou alguma dúvida. Se ficou, vamos lá para o nosso grupo de WhatsApp, tá? Manda suas dúvidas. E aí, se vocês quiserem, até posso fazer como eu fiz com a Jane. Um abração aí, Jane. Responder aqui na próxima palestra, ou a gente já vai trocando uma ideia ali no WhatsApp. Mas é como eu comentei, tá? Ali no grupo de WhatsApp eu tento falar o menos possível para não incomodar determinadas pessoas, tá? Para que a pessoa continue firme e forte aí nesse curso de gnose, porque eu tenho certeza absoluta que esse curso vai mudar a sua vida. Não se esqueça disso. Determinadas coisas que você não conseguia fazer, você vai poder fazer, porque você já tem esse poder dentro de você. Repetindo, você já tem esse poder dentro de você, mas ele está adormecido e ele precisa ser desperto, tá? Para quê? Para conseguir o que você quiser. Repetindo, para conseguir o que você quiser. Ponto. E a gente vai falar mais sobre isso daqui para frente, tá? E uma outra prática que eu iria estar passando para você, e infelizmente, eu sei que dentro daqui, né, do curso online, é muito difícil eu chegar para você, ó, vamos fazer a prática então de concentração no coração, e agora você vai fazer isso. É muito difícil, porque a internet acaba fazendo a pessoa dispersar muito facilmente, tá? Mas convido você a fazer essa prática do coração. Essa prática do coração, ela é extremamente simples, tá? Mas ela vai te dar uma possibilidade de estar em novos estados de consciência, tá? Como a gota que se funde no oceano. Determinados estados, quando os agregados psicológicos se calam, guarda isso que é importante. Quando o agregado psicológico se cala, surge a consciência, tá? Guarde isso. Infelizmente, a gente não está presencial para fazer essa prática junto, mas então a prática vai ser assim, tá? Você vai sentar numa posição confortável, vai fazer algumas respirações profundas, como inspirando, por exemplo, não sei como é o seu fôlego, tá? Em 5 segundos. Inspire em 5. Segura 5 segundos e solta em 5 segundos, tá? Se o seu fôlego, se você for um nadador, tá? Você pode inspirar o máximo aí, fazer mais, 10 segundos, 15 segundos, mas o importante é você se manter num estado de harmonia. Aquilo que você consegue respirar profundamente sem perder um estado de harmonia. Lembra? Então tá bom. Então vamos lá. Inspira em 5 segundos, segura 5 segundos e solta em 5 segundos. Bem concentradinho, única e exclusivamente na sua respiração. Faz aí umas 7 vezes, tá? Inspira, segura e solta em 5 segundos para depois você se concentrar única e exclusivamente nas batidas do seu coração, tá? Porque aí você vai ver o tanto de coisa que te dispersa. Puxa, eu não estou conseguindo. Não está conseguindo por falta de concentração. Lembra que a gente conversou já e já falou sobre isso? A concentração é básica e fundamental para você avançar nesse caminho. Então precisa desenvolver a concentração. E o que você vai fazer então? Depois dessas respirações, que você já está num estado mais de harmonia, de tranquilidade, de serenidade, você vai se concentrar única e exclusivamente nas batidas do seu coração. Por 5 minutos, por 10 minutos, aí não importa, depende da sua capacidade aí, tá?
e vai escutando ali, única e exclusivamente as batidas do coração. Qualquer pensamento que surgir, não deixa que ele se manifeste, que você se identifique, que você se fascine, consequentemente você perca a prática, tá? Então, batida do coração, única e exclusivamente, aqui e agora, para entrar num estado de mindfulness, tá? Pura e simplesmente estar aqui e agora, nas batidas do seu coração, tá bom? Depois, eu vou pedir para você que você conte, se você quiser, tá? Se você teve uma experiência boa, se surgiu muitos pensamentos, muitos sentimentos, muitas emoções que tentaram te tirar desse estado de estar aqui agora concentrado em uma única coisa. O quê? As batidas do seu coração. Tá ok? Então, foi a palestra de hoje. Agradeço a sua paciência. Hoje a palestra foi um pouco maior, mas assim, a partir do momento que vão surgindo dúvidas e o interesse de vocês sobre isso, a gente pode estar se aprofundando, tá? E cada vez mais dando chaves para você conseguir com essa chave abrir as portas do seu mundo interior, tá bom? Então, de todo o coração, um grande abraço e qualquer dúvida, vou lá para o grupo de WhatsApp agora, tá? Sendo sintético, tá? Mas buscando aí responder todas as perguntas e a gente vai se falando, tá bom? Então, um grande abraço de todo o coração e eu te espero na próxima palestra, na próxima segunda-feira. Fica com Deus e até mais.